Bom, vamos para responder as perguntas que me fizeram. São algumas, assim, a continuação, né? As primeiras perguntas elas estavam mais atreladas a questões de evangelização. Essas de hoje elas estão mais atreladas a perguntas doutrinais ou espirituais ou de oração. Então nós vamos responder. A mais longa, eu acho que ela é a mais longa, foi a pergunta que me fizeram sobre... me perguntou da seguinte maneira, né? Se os 12 discípulos tiveram o mesmo ensinamento de Jesus, por que ao sair mundo para pregar o evangelho, né, cada lugar foi de um jeito e, né, completando a pergunta aqui, por exemplo, depois se formaram as igrejas orientais, que são diferentes da igreja aqui do Ocidente. Né? Então, por que se criou isso? Né? Por que tem as igrejas orientais? E aí, colocou também a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, eu vou colocar um parêntese aí. Né? Eu tive que fazer uma pesquisa. Tem uma parte do texto. Não é que tem uma parte do texto. Tem uma parte aqui que eu vou indicar a vocês um vídeo do canal, né, para completar isso. Né? A igreja e a igreja católica oriental, né, a gente chama de igrejas católicas orientais, elas pertencem à igreja católica, tá? Todas elas têm, né, eles consideram o Papa, entendeu? Há uma comunhão com a igreja católica, né? Então não há elas não estão separadas, a separação é apenas na forma do rito e algumas orientações administrativas, às vezes um pouco mais a cultura, né? Se vocês olharem as imagens orientais, vocês vão ver que elas são um pouquinho diferentes das imagens ocidentais, mas são mais questões culturais propriamente, e também de rito litúrgico. Né? A igreja, a gente já sabe, ela é a maior, né? A igreja católica apostólica romana é a maior do mundo. Né? Com sede em Roma, ela segue o rito latino, a gente chama de rito latino, o rito que a gente participa, né, na Santa Missa. E ela tem uma estrutura mais centralizada do que a oriental. Ainda assim, a oriental obedece o Papa, está em comunhão com o Papa. Quem lidera neste momento é o Papa Leão. Então, o Papa Leão que está à frente aí. Nas igrejas orientais, elas têm ritos ditos orientais, por exemplo, rito bizantino, rito greco-melquita, rito siríaco. Existem cerca, contando com o rito da igreja ocidental, nós aqui, são 24 ritos. Tá? A gente não considera, porque algumas pessoas falam, mas aqui a gente tem hoje, né, o novo Ordo Misse, né, que é o que foi estabelecido a partir de 69 com o Papa Paulo VI, e nós temos um rito anterior, né, o chamado rito tridentino, mas é um rito só, tá? Porque você não faz uma consideração que tem dois, né? Ainda que tenham duas formas, mas elas seguem basicamente a mesma. Se você olhar, tem as mesmas linhas. Agora, os ritos litúrgicos são próprios, né, nas igrejas orientais. Então, eu tenho um vídeo no canal que eu falo de todos eles, um a um. Né? Eu até brinco que a gente tem 25 por causa do rito tridentino e da missa nova. Mas ali é só meio que uma brincadeira. Né? Na verdade, a gente considera um só. Né? Até porque você tem um que é o principal, como disse Papa Bento, né? Que é o ordinário e o extraordinário. Né? Ainda que o rito de São Pio V, né, vamos falar assim, já que foi promulgado pelo Papa São Pio V, ele não foi destituído, ele não foi retirado, ele é válido. Existem congregações religiosas que só celebram nesse rito, e não é o oficial, ele não está em voga para se celebrar em todos os locais. Né? Nós tivemos até recentemente, né, num documento de punho próprio, né, chamado do Papa Francisco,
trazendo algumas orientações, porque estavam havendo alguns problemas, não diria que por causa do rito, o rito não é um problema, tenho certeza que este não é o problema, este não foi o problema para o Papa, o problema foi de discussões teológicas que começaram a sair, né, do controle e começou a cair na boca de gente que talvez não tenha autoridade e competência para discutir, e estava se gerando muito barulho e muito problema. Dizem, eu ouvi de padres, nossos padres, né, padres da diocese, que eu sei que não tem nada contra o rito, eu converso com eles, eu sei que eles não têm nada contra, alguns talvez, se pudesse celebrar, celebrariam também, mas tem tido contato com algumas pessoas que estavam entrando na base do confronto. Então a ideia é impedir isso, né? Os ritos não podem gerar um confronto entre os católicos, né? Não se pode gerar duas igrejas, nós temos uma igreja só, isso precisa ficar claro, nós temos uma igreja só, que tem, como eu falei, os ritos orientais, que só são, né, que tem uma estrutura hierárquica própria, liderada por patriarcas e arcebispos. Então, há um que lidera, um patriarca. Tinha um patriarca no concílio. Podia se tornar papa, olha que coisa. E eles têm comunhão com o Papa e com a Igreja Católica, mas eles mantêm a tradição litúrgica e disciplina própria, diferente do rito latino. Essa é a diferença. E aqui não é diferente. Então veja, se a Igreja permite, né, essa visão, mesmo sendo oriental, né, elas têm uma tradição própria, elas têm uma cultura própria, né, dos seus países, dos locais, da história ao qual foi, e a Igreja nunca fez questão de falar assim, não, ó, vocês têm que celebrar igual a nós. Não, se manteve essa diversidade de ritos. Então, a igreja não entrou em confronto com o rito tridentino, entrou em confronto com pessoas que estavam querendo atropelar a autoridade da igreja, o magistério da igreja, e dizer assim, ó, vocês não sabem nada, quem sabe somos nós, esse rito aí não vale nada, vale... Então a igreja falou, opa, calma, deixa quem sabe discutir. E mesmo que você ache que você saiba bastante, você não tem autoridade para ir tocar em tua boca. Assim, eu estou sendo muito direto, porque eu sei que teve essa treta relacionada aos ritos, né? Eu já me perguntaram o que eu achava, eu já fui no rito tridentino, é bonito, tá? Tem nada de errado. Ai, mas é em latim. O rito ao qual a gente participa, ele pode ser celebrado em latim. Não tem problema nenhum. Quem viu o Papa logo acho que na primeira missa que ele celebrou, ele cantou, né, o Regina Coeli, algumas orações ele fez em latim. Então, o latim a gente encontra. O pessoal não canta na missa, né? Mas, por favor, gente, eu sempre tenho que fazer essa correção. Kyrie, eleison, não é latim, é grego, tá? O Kyrie é grego. Né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison é grego. Né? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, é isso. Então não tem, a questão não é se mas o padre no outro rito lá ele celebra de frente para o altar, no rito novo pode celebrar de frente para o altar, né? Por costume se celebram de frente para o povo, por costume, mas pode se celebrar, né? Tem gente que não entende, né? Tem gente que fica até meio bravo, tá? Não, fiquem tranquilos, né? Então, assim, elas são tudo isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. Elas não... as igrejas católicas oriental têm raiz nas igrejas primitivas também, do Oriente Médio e da Europa Oriental. Então, ao longo da história, eles desenvolveram tradições litúrgicas próprias, muito fortes, né? Uma própria hierarquia. E mesmo com a unificação da igreja, né? A igreja se unificando mundialmente e tudo mais, elas tinham as suas tradições culturais. Então, foi só isso. Isso aí é a única diferença. Então, se você for numa igreja greco-melquita, siríaco, greco, né, tem os coptas e tudo mais, você pode ir comungar tranquilamente, né? Por quê? Porque a Igreja Católica reconhece, né? Ele reconhece a importância da diversidade, da riqueza das tradições litúrgicas e disciplinares das igrejas orientais. Sim, a resposta é sim. Como isso aqui está sendo gravado, eu não posso, eu não posso dizer o que você falou aí.
Né? Mas sim, este padre celebra. Mas é no rito novo, hein? Em latim é no rito novo, mas eu não posso falar o nome. Se eu falar o nome, depois alguém ouvir aqui, cortam, viraliza, dá rolo pra ele. Gente, olha, tem gente ruim nesse mundo. É, tanto que no dia que ele fez isso, na missa ele falou: Gente, eu vou fazer assim, por favor, não gravem. Porque senão depois alguém reclama. Né? Porque reclama. Né? Então a igreja vê que a manutenção dessas tradições, baseado na cultura, baseado na história, né, do local, é vista como uma forma de preservar a identidade e cultura dos povos que faz parte dessa igreja. Veja, estas culturas elas não alteraram a forma de celebrar, não alteraram o rito, não alteraram a música, não alteraram o jeito, sempre enriqueceram aquilo que é o rito, né? Ou seja, entrada, perdão, glória, salmo, leitura, evangelho, creio, toda essa parte, né? Ofertório, oração eucarística, Pai Nosso, Cordeiro, final, né? Comunhão final. Isso aí tem em todas. Vai ter algumas pequenas diferenças, às vezes a veste, algum gesto, algo diferente, mas não tão diferente assim, que você vai e não reconheça, né? Então, eles têm a mesma fé e doutrina, eles também creem em Deus Pai Todo-Poderoso, também vão celebrar, vão crer na mesma coisa que nós cremos, tá? Então, o Concílio Vaticano II, ele reconheceu ele enfatizou essa importância dessa diversidade e unidade na Igreja Católica. E reconheceu a importância das igrejas orientais e incentivou a preservação das tradições próprias. O que não significa que se pode ficar fazendo alterações, por exemplo, no nosso rito aqui, de pessoas que às vezes quer fazer missa sertaneja, missa do Dia da Consciência Negra. Não faz sentido algum. Algum. Né? Esses dias aí, teve um vídeo que viralizou, que o rapaz estava em Portugal, aqui, brasileiro, encontrou, acho que um angolano, alguma coisa assim, foi querer conversar com ele e falar as coisas, né? Aí a primeira coisa que ele quis dizer é que ele era... O que ele falou? Falou, a gente é igual vocês, nós temos... mas ele não era cristão, ele falou que ele era das religiões afro. O cara falou, para com isso, não tem isso lá não. A gente não gosta dessas coisas não. Isso aí para nós é macumba, nós não gostamos de macumba. A única coisa que tem na África é cristão, católico, evangélico e muçulmano. Não tem essas porcaria não. Isso aí a gente está abolindo. Desse jeito. Então o cara não sabia onde pôr a cara. Né? E você vê, procurem, né? Tem lá celebrações de missas na África. Ninguém dançando. Eles são até mais ortodoxos do que a gente. Você viu os candidatos a papa? Por que o pessoal queria o cardeal Sara? Porque o cardeal Sara, liturgicamente, ele é o cara. Né? Ele é um africano. O homem manja de liturgia. Ele tem um livro, que inclusive esse livro tem em português, está à venda, sobre o silêncio. Os caras não estão para brincadeira. Né? Então, por que tinha gente fazendo campanha? Fazendo campanha, tinha até umas piadas boas, meu. O pessoal falou, vamos de ônibus para votar no cardeal Sara. Né? Então, essas coisas aí o pessoal inventa. Porém, se você chegar numa igreja aqui em São Paulo e eles disserem que a igreja é ortodoxa, aí não. A igreja ortodoxa, ela não é unida com a igreja católica. Hoje em dia existe um bom diálogo entre a igreja católica e a igreja ortodoxa. Mas elas têm uma ruptura. Aliás, foi a primeira que teve ruptura. Né? O pessoal fala que foi o protestantismo luterano. Mas não foi. Né? Foi a igreja ortodoxa. O primeiro problema, que todo mundo comenta, foi o problema do filioque. Né? Só relembrar para vocês, porque eu falei do filioque, é quando a gente dizia, a gente reza no creio niceno constantinopolitano, a gente fala que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho, que é o filioque, de filho,
né? A Igreja Ortodoxa ela não aceita isso. Ela argumenta que isso altera a natureza da Trindade e que deveria se considerar que o Espírito Santo procede apenas do Pai e que é gerado como filho, né? Então havia uma discussão teológica, eles tinham as razões, a igreja defendia as suas, né? E esse foi um outro problema. Tivemos um problema também de política territorial e sério, né? Com a expansão do Império Bizantino e a influência política da Igreja de Roma contribuíram para tensões. E teve disputa de jurisdição entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, né? Que disputavam a jurisdição de certas regiões como Bulgária e Rússia, né? Tem um primeiro cisma, que é chamado de cisma do patriarca Fócio, em 863, né? Ele foi deposto pelo Papa Nicolau I, que levou a uma crise. E esse foi um cisma resolvido, né? Mas aí em 1054, o legado papal de Humberto da Silva Cândida excomungou o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla e o patriarca retalhou, excomungando os legados papais. Esse evento é considerado o ponto de partida para o cisma entre as igrejas católica e ortodoxa. Aí teve o problema do filioque. Hoje em dia, eles estão mais a menos, existe mais diálogo. Eu não sei se vai haver uma reunião da igreja ortodoxa com a igreja católica, eles aceitando o Papa como o Papa, né, dando autoridade a ele, visto que a igreja ortodoxa tem muita influência, ela é muito influenciada pelo governo russo, e o governo russo, hoje em dia, muito mais do que, né, o pessoal ainda acha, né, que a Rússia ainda ela está na ideia do comunismo, mas eles estão já num outro negócio, já é uma outra ideia, né, baseada de um filósofo chamado Alexander Dugin, que eles defendem lá, tem até um nome, eu até esqueci o nome disso aí, até porque não vem, mas assim, é um negócio que reúne cristianismo com comunismo, é uma zona, é um negócio assim, os caras misturaram um monte de coisa, né? E ainda defendem. Então você vê por que ninguém derruba o Maduro, porque ainda tem apoio russo-chinês aqui, né? O Maduro já era para ter caído, já apodreceu aquela porcaria, mas não caiu, né? Então difícil. E quem sofre é o povo, né? Porque esses caras tratam as coisas como se fosse o quintal deles, né? É meio triste isso. Mas é isso, então entendam, né, só resumindo tudo, as igrejas orientais é uma questão cultural e que a igreja entende, então já tinha seus patriarcas e tudo mais, e a igreja nunca tornou uma proibição por conta disso, tá? Nunca houve essa lembrei o nome, é Eurasianismo, o nome da porcariada aí do nosso Alexander Dugin, o russo. Né? É claro que isso aí vem tem apoio do senhor Putin, né? Mas vamos lá. Próxima pergunta, que aí eu já vou juntar as duas perguntas que a mesma pessoa fez. Primeiro, gostei da forma como... O sinal da cruz eu faço até abaixo do umbigo. Legal. Dizem que algumas pessoas fazem de ponta cabeça até o meio do peito só. E aí falam que é cruz invertida. Isso procede? Bom, nós temos... eu vou fazer o gesto para vocês, as pessoas não vão ver. Mas eu vou tentar narrar aqui para quem ouvir a aula, né? Bom, muita gente quer fazer o sinal da cruz com os dois dedos, né? O polegar e o indicador grudados com os outros três, que representam unidade, fraternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa disso. O básico do sinal da cruz é a mão esticada, né, palma da mão esticada sobre o corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso. Não precisa pôr a mãozinha, no amém não precisa reunir as mãozinhas, não precisa pôr a mão no peito, não precisa dar beijo na mão, que nem algumas pessoas fazem, não precisa fazer 65 sinal da cruz. Vocês já viram um jogador de futebol, né? O cara faz mais que o Chaves no episódio lá da Casa da Bruxa. Não precisa daquilo.
Tanto que lá é uma piada, né? Agora o jogador fazendo aquele monte, não precisa daquilo, não precisa dar beijinho, não precisa pôr a mãozinha no coração, não precisa nada disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Mão esticada. Ela pode ser feita de dois modos. Ela pode ser feita né, que vai da cabeça até exatamente ali entre o umbigo, abaixo do umbigo, ou até o peito. Até o peito ela não fica numa cruz invertida, mas eu já vou falar esse negócio da cruz invertida. Ela não fica numa cruz invertida, ela fica uma cruz de mesmo tamanho. Né? A não ser eu que tenho a cabeça muito grande, mas assim, quem tem a cabeça normal, deve ser o mesmo tamanho daqui até o peito. Então ela fica uma cruz de mesmo tamanho, né? Tanto a parte dos ombros quanto a parte do peito. A cruz maior, onde fica maior o seu tamanho, ela significa o Cristo crucificado. Quando nós fazemos uma cruz até a altura do peito, é a vitória de Cristo. Entendeu? Então não tem esse negócio da cruz invertida. Algumas pessoas podem achar, mas será que eu fiz cruz invertida e tal? Eu pergunto à pessoa que você acha que você fez cruz invertida? A pessoa vai dizer que não. Então, pensemos o seguinte: se para pecar eu preciso de um negócio chamado intenção para que o pecado seja pecado, porque o não conhecimento, né, eu ficar tentando, né, colocando régua, trena, paquímetro, micrômetro para medir se eu fiz ela, né, a parte menor, ficou uma cruz invertida, fica parecendo mais uma superstição do que propriamente que a pessoa realmente teve essa intenção. Então não se preocupem com isto, no sentido, né, de que será que a pessoa fez uma cruz invertida? Não, certamente a pessoa não fez uma cruz invertida. E não estava com a intenção de fazer uma cruz invertida no sentido satânico do termo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas sagradas para a gente não criar uma ideia muito supersticiosa, né? De que, nossa, se eu fiz errado. Tem gente que é assim, né? Ela começa a oração. Nossa, mas eu não fiz o sinal da cruz, então acabou, né? Não, faça tudo com calma, né? Oração você precisa respirar antes de começar a fazer, para que a oração, né, tenha efeito sobre nós. Né? Lembrando que nós precisamos nos comunicar com Deus. Deus, por amor, está nos aguardando. Por amor, Ele não precisaria, mas Ele quer precisar de nós, então Ele está sempre com o ouvido ali para nós. Então façamos o sinal da cruz com paz, com tranquilidade, né? E iniciemos as nossas orações. Inclusive a continuidade da pergunta, que não é a continuidade, mas faz sentido aqui. Quais as diferentes formas de rezar o terço e como colocar nossas intenções pessoais? Bom, o terço mais comum é o terço mariano. E ele tem logo no começo, depois do sinal da cruz, o quê? O oferecimento do terço. Que é aquele: Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, meditando os mistérios de vossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. E aí começa a fazer alguns pedidos, porque vem lá: oferecemos particularmente em desagravo. Nessa hora você pode pôr suas intenções. Leandro, eu não consigo decorar isso aqui. Tudo bem, faz do seu jeito. Faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero entregar nessa manhã que eu vou rezar esse terço aqui. Isso. Acabou. E pode fazer com qualquer terço. Outros terços, eu imagino que você está me perguntando se existem outros terços. Tem terço da misericórdia, né? Eu acho que você já deve ter visto. Terço do louvor, rosário da Sagrada Face, terço da providência, terço de São José, rosário do coração de Maria, terço milagroso de São Geraldo, rosário da... Tem um monte. Tem um monte de terço. Eu não sei se a pergunta era se haviam outros. Existem outros que podem ser rezados, né? Um dos que o pessoal mais faz às 15 horas é o terço da misericórdia. Ficou muito famoso, muito conhecido, Canção Nova reza, né? Algumas pessoas costumam rezar também às 15 horas. Podem ser rezados. Se havia mais alguma coisa nessa pergunta, você pode comentar, viu?
Porque o que eu entendi era isso, se havia um outro. Tanto que, da época, eu tinha até esse livreto aqui chamado Terços de um Povo de Fé. Eu nem sei se a capa ainda está assim, mas era desta maneira. E ele tinha vários, né? O pessoal rezava. Eu não sei o que aconteceu, dei uma olhada, né? Ele até a página 61. 61? Ele tá tudo bem. Aí da página 61 para frente, ele mudou de cor. Ó, tá com outra cor. Olha que coisa estranha, né? Eu não sei por que aconteceu isso. Mas, então, eu acho que era essa a pergunta, né? Eu acho que era isso que você queria saber, né? Em relação aos terços. E a intenção você pode colocar, né? Porque às vezes às vezes eu não lembro, Divino Jesus, esse texto, já começa a rezar e já põe as intenções, né? A gente sempre coloca alguém que está aí, ficou doente, ficou gripado, tem alguma coisa, a gente reza, né? Então não se preocupe, sempre é lógico, né? O terço é importante que compreendamos que nós estamos, principalmente no rosário, no mariano, que a gente chama de terço mariano, rosário mariano, lembrar que estamos meditando os mistérios bíblicos e que o Pai Nosso e a Ave Maria são a canção que embala a meditação. O Pai Nosso e a Ave Maria são a oração vocal que auxilia a minha meditação do Evangelho. Então eu preciso saber que parte do Evangelho que a gente está rezando. Por exemplo, segundas e sábados são os gozosos. Tem gente que faz todo dia o rosário inteiro, mas quem faz só o terço, quer dizer, só o do dia, segundas e sábados, os gozosos. Terças e sextas, os dolorosos. Quartas e domingos, os gloriosos. E de quinta-feira, passou-se a rezar, antes não era, passou-se a rezar os mistérios luminosos, né? Leandro, eu quero rezar como se rezava antigamente. Então aí é só pegar novamente e rezar. Se eu não lembro, olha, faz tanto tempo que eu faço já o luminoso. Tem gente que cria o caos, né? Não, porque veio depois, não foi instituído por São Domingos, mas foi instituído pelo Papa. Foi a igreja que falou. Mas gente, é uma opção a mais para rezar. Vocês estão reclamando de oração? É sério que vocês vão reclamar de rezar? Continua tendo Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. E está se rezando mistérios da missão de Jesus. Não, mas Maria não... meu filho, mas vocês... É mais uma opção de rezar, você não é obrigado, né? Mas tem gente que empaca até com isso. Acredite se quiser, tem gente que empaca com isso. Porque não foi... Meu filho, pode ser tão... Reza, cara. Né? Tem uma galera que fica... mas não vou rezar porque não foi instituído assim, cara. Não tem muito o que falar, não. Vou ficar quieto. Para de encher o saco e reza, meu. Em nenhum momento da missa se deve elevar as mãos e nem bater palmas. O padre Marcelo bate palma. Pois é. Eu vou ficar com a resposta que nosso padre, o daqui da diocese, falou sobre isso recentemente. Ele falou, teve um bispo também que falou recentemente também. É melhor evitar as palmas. Evitem as palmas. Mas o padre falou viva Nossa Senhora. Aí bateu palma. Então assim, a gente evita. O povo bateu. Também, assim, é que o pessoal cria o caos por intransigência. Não é outra coisa. O correto, qual é o correto? O correto é não bater palmas, pronto. Então a gente evita a todo momento bater palmas e criar alguma coisa assim. Tá.
O padre estava lá, levantou, né? Nós tivemos a coroação de Nossa Senhora recentemente, né? A gravação vai depois, né? Quem tá vendo em agosto. Mas nós estávamos lá, coroação de Nossa Senhora. Veio as crianças e tudo mais, colocou as imagens. Foi tudo muito tranquilo, né? Canto tranquilo, as crianças tranquilas, os pais, não deu a louca nos pais, né? Não deu a louca nos pais de sair correndo lá para frente para tirar foto. Foi tudo muito bem feito. Gostei muito, né? Maravilha. Aí o padre falou viva Nossa Senhora, o pessoal falou viva. Aí bateu palma. Ai, nossa, o mundo acaba por causa disso, porque a celebração, na verdade, gente, o padre sabe. O padre sabe. O padre não está fazendo porque ele é doido. Não, porque não pode. Então tá bom. Então não bata a palma. Você vai te doer na consciência. O padre não tá falando. O padre não está falando para fazer dos cantos e todo mundo ficar batendo palminha durante o canto. Ele colocou num momento. Às vezes tem padres, né? Como o exemplo dado aqui, que às vezes vai em alguma missa e o padre fala para bater palma até no canto, né? Em todos os cantos. Ok, é o jeito dele. Ah, ele tá certo? Não. Ele não tá certo. O que eu estou tentando dizer para vocês? Às vezes a gente fica muito preocupado por conta dos influenciadores atualmente na internet que começam, não bata a palma, não faça isso. Tem um que ele faz desse jeito, ele põe as mãozinhas para frente assim, né? Fala, não faça isso, não bata a palma, né? Na hora da comunhão, espera, espera o padre comungar, mas não senta, fica de pé. Aí eu falo, mas espera aí, meu querido, existe um negócio que se chama procedimento cultural. Eu até entendo que está no missal, para você esperar o padre comungar e você já ficar de pé para ir. Mas às vezes o que acontece? Você está numa igreja muito grande, todo mundo já sentou e o padre vai demorar um pouco. Então não há, nossa, vai ser um pecado gravíssimo. Entendeu? Então tem umas coisas que às vezes o pessoal entra num negócio assim, precisa, ok, vamos fazer do jeito correto, né? Vocês, né, meninas que já viram eu orientando o pessoal para a missa de crisma, eu falo essas coisas. Olha, espera isso, né? Se coisa não é para, né? Se o bispo disser para as pessoas se cumprimentarem, né? Porque tem um momento, né, que o padre pode falar para, né, que a paz esteja convosco. Então, cumprimentar-vos com gestos de união fraterna. Se ele disser isto, aí vocês cumprimentam. Senão, não é para se cumprimentar no cordeiro. Cordeiro não é canto de paz. Porque hoje em dia cordeiro virou canto de paz. Eu falo essas coisas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que aí, o que acontece? Vocês, não estou falando vocês aqui, eu espero que não, mas assim, o que acontece é que depois a gente começa a ficar fiscal de missa. E a gente para de participar da missa. E o trabalho dele é muito bom, tá? O trabalho desse rapaz, né, que você colocou, é muito bom. Mas o problema é que isso cria fiscal de missa. Ele está tentando ajudar as pessoas a participar do jeito correto. Falando, olha, quando for, faça assim. Sabe o que a pessoa faz? Ela faz o correto e já olha para o lado. Ah, Leandro, como é que você pode acusar isso? Porque eu fazia isso, pombas. E é natural, não é que você controla. Você começa a aprender o que é liturgicamente correto a fazer. Primeira coisa, você faz o correto, você já olha para o lado. E você se irrita com o outro. E sabe o que acontece? A gente para de rezar. Então, aprende, continue ouvindo o Flávio. Ele explica corretamente, ele pega a parte do missal, ele dá a fonte e tudo mais. E se você está vendo que já está uma bagunça ao seu lado, fecha o olho. Não preste atenção nos outros, porque isso tirará a tua comunhão com Deus. Né? Corrija-se. E o outro, se é alguém muito próximo, você ensina. Mas não fica olhando para os outros, porque a tendência é você se irritar e querer apertar pescoços. Experiência própria. Eu comecei a fazer isso. Tem vezes que vocês vão olhar, vocês vão falar, o Leandro tá dormindo. Eu tô com o olho fechado porque eu já sei que vai vir bagunça. Ah, mas lá na igreja, na nossa, o padre celebra super bem.
né? Não tenho reclamação e eu não sou puxa-saco de padre, viu? Mas eu não posso negar que os dois padres, o nosso pároco e o vigário, celebram muito bem. Obrigado. Né? E aí eu não tenho problema, só que o povão faz o que quer também, né? Eles estão celebrando direitinho, sempre tem alguém sentado, tem gente que, né? Não sei se você já viu, o cara não tá nem aí, ele senta como se estivesse assistindo a TV dele, tá na casa dele, né? Tá no sofá da casa dele, encosta o corpinho. Ah, vamos assistir aqui, vamos ver qual é que é. E tá bom, ele acha que é isso. Então assim, relaxa, né? Relaxa. Procure participar da melhor maneira possível, de um jeito que você esteja concentrado para viver o mistério, ouvir a palavra, cantar os cantos e viver o momento litúrgico, né? Se você estiver fazendo isso, e aí você viu, prestou atenção, reza por quem não sabe, se não dá para orientar, se der para orientar, oriente. E pronto. Né? Ou passa lá o canal do Flávio, do canal Escravos de Maria, que ele explica liturgicamente para o pessoal aprender. Próxima pergunta, uma pergunta que, vamos lá. A igreja tem algum posicionamento sobre crianças serem mais sensíveis ao mundo espiritual? Resposta: pesquisei isso, fui atrás, verifiquei, não há evidência disso. O que acontece? Já ouvi muita coisa, não só de católicos, mas já ouvi de pessoas mencionarem até de animais que teriam uma sensibilidade maior para as coisas espirituais. Não tenho evidência, gente. Evidência concreta. Quando eu digo evidência concreta, não é se já aconteceu com algum de vocês ou vocês viram uma pessoa, uma criança, alguma coisa assim. E eu não sei o que fazer. Assim, eu não encontrei doutrinalmente uma explicação sobre isso, tá? Algo que desse uma validação científica, teológica, de que crianças ou animais, né? Há quem diga que animais e crianças veriam anjos e tudo mais. Eu sou um cara que eu tenho memória de coisa que eu fiz com 3 anos de idade. E eu não me lembro de ter visto anjo. Mas eu não via nada. Mas tive sonhos. Tive sonhos, né? Inclusive com Jesus, né? Com o céu e tudo mais. Mas já ouvi também estas questões de que algumas crianças teriam uma sensibilidade maior. É possível que crianças sejam mais sensíveis no todo, até porque elas não, assim como, né, elas não têm ainda um domínio concreto da razão. Então é muito difícil saber se tem mais ou tem menos, ou ali é mais perceptível de saber. Eu não encontrei, eu procurei algumas coisas na doutrina católica. O que se sabe é que quando Deus fala realmente com algumas crianças, e aí pode ser, né, percebe-se que essas crianças acabam tendo uma vida bem-aventurada, né? Vide Padre Pio. Quem viu a história do Padre Pio sabe que ele desde pequeno tinha essas percepções. Ele via Deus, ele falava com anjo naturalmente, e ele achava que todo mundo via, né? Então me parece que às vezes Deus, com as criancinhas, ele quer falar algumas coisas. Mas é difícil confirmar de que, assim, né, numa média geral, as crianças têm mais percepção, mais sensibilidade. Porque até para não católicos, alguns dizem que animais veem espíritos e tudo mais. E por isso que às vezes um cachorro, um gato fica meio amedrontado com uma pessoa que chega, porque ele é carregado e tal. É difícil dizer, porque como é que a gente confirma isso?
né? Então, não tenho confirmações concretas, tá? Essa é uma pergunta bem difícil, muito boa pergunta, mas pesquisei, não encontrei, né? Catecismo não tem mesmo. Então, esta pergunta fica em aberto. Pode ser que tenha, foi a Lali. Né? Pode ser que tenha alguma coisa. E a gente, por enquanto, deixa ela em aberto. Porque pode ser que tenha alguma sensibilidade maior para algumas situações, né? Visto que crianças não têm uso da razão concreto, então muitas das coisas dela vai ser mais no sensitivo mesmo, né? Mais na coisa. Agora, putz, viu um anjo, viu? Aí a gente não sabe. Minha prima Camila via quando era mais nova. Não sei se a Maísa lembra. A Bárbara sonhava muito que estava no céu com Deus e a Virgem Maria e me fala que queria ir para lá logo. Eita! Falei, calma aí, minha pequena, continua sonhando. E também ela fica conversando com a Virgem Maria. O Lucas teve um sonho mais ou menos uns 3 anos atrás, viu Jesus voltando entre as nuvens. Tem até um vídeo dele falando sobre isso. Então, pode acontecer também. Eita, essa da Bárbara, forte, né? Tem vários, né? Tem São Domingos. Tem um outro da menina que queria comungar muito, que falava que o dia que comungasse era a realização da vida dela. Você tem os pastorinhos de Fátima, né? Oi. Eu posso falar aqui rapidinho. Acrescentando também, a Bárbara falava, ela fala até hoje, né? Ela me falou que não via a hora de fazer primeiro comunhão para receber Jesus. E eu lembrei dessa história que você está falando agora da menininha. Sim. Aí, assim, não é que você coloca na cabeça, mas o desejo dela é tão grande, tão grande, tão grande de ela receber Jesus. Quando ela escrevi para fazer a catequese, ela pulava de alegria. Quando ela fez a catequese? Quando eu inscrevi, né, para ela poder começar a fazer a catequese, Ah, sim. Ela pulava de alegria. Nossa, ela ficou tão feliz que eu não via a hora. Ela entrou? Entrou? Colocou no ano certo, viu? Então. Você colocou no... Não, colocou no ano certo. Vai mudar a idade. A idade vai aumentar. Deu sorte aí. Então, Bárbara é guiada por Deus mesmo. Tem umas coisas que você fica assim, oi, calma, filha. Sim. Lali, você que comentou, você que fez a pergunta, você teve algum exemplo assim também? Alguma coisa que você pode falar? Então, Lê, na verdade, eu já ouvi muita gente falando isso, e aí teve um dia específico que a gente estava no lugar, e aí a Betina começou a chorar muito, de falar, tô com medo, quero ir embora. E aí a gente estranhou, porque não é, né? Ela não faz isso. E aí um cara, não sei se era pastor, enfim, nunca vi o cara na vida, falou que depois que passou, tá, ela ficou bem, ele falou, ela tava chorando porque ela tava vendo uma coisa que eu também vi. E aí depois que ela chorou e tal, ele começou a brincar com ela, sabe? Tipo, distrair e tal, e ela ficou bem. Daí ele falou, por isso que eu distraí ela e tal, porque ele falou, as crianças veem coisas que nem todo mundo vê, mas eu também vi. E aí eu falei, será? Porque foi muito estranha a reação que ela teve, sabe? Uhum. Tipo, com medo e tipo, pedindo pra ir embora, e aí do nada passou. Ela conseguiu falar alguma coisa do que ela viu? Não. Ela só né? ficava com medo, ir pra casa, e chorava, e aí depois ficou bem. Aí eu fiquei curiosa, talvez, será? Não tem como saber, né? Então, a minha resposta é, não sei. Pode ser? Pode. Agora, o cara pegar e bater no peito e falar, ela viu o mesmo que eu. Pô, ele conseguiu ver, coisa de ter certeza que ela tava vendo a mesma coisa. Exatamente. Que coisa incrível, né? Então, assim, nela pode ser. Agora, o cara quis se achar aí, né? Além dele ter visões, ele vê a visão do outro. Ah, não, meu. Esse povo. Mas é cada uma. Então, assim, pode ser. Pode ter acontecido realmente, né?
a gente comenta, a Claudinha fala que teve um sonho com Jesus quando era pequenininha. Ela fala que Jesus falava para ela, vem Claudinha, vem Claudinha. Ela fala, não, eu quero ficar com a minha mamãe. Pode ser. Então, mas é difícil a gente pegar e confirmar aqui, pegar e falar, ó, é isso, tal, porque a doutrina da igreja não tem, só fala que as pessoas, né, Deus vai falar com a pessoa, pode ser pequeno, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser jovem, às vezes Deus quer falar, né? Ele falou com Nossa Senhora, era uma jovenzinha, provavelmente de 13, 14 anos. Aí eu comentei do Padre Pio, falei de São Domingos, falei de outros que Deus agiu, era criança ainda. Então pode. Ver se tem mais alguma aqui. Você comentou aqui. Você viu, né? Mas aqui é o negócio da missa, voltando aqui, né? Chamar a atenção, tinha a pessoa com a criança com realmente o cano de entrada e a criança estava com uma língua de sogra apitando e os pais e avós não barraram. Incomoda. E eu pensei a mesma coisa, eu pensei assim, mas por que esse é o brinquedo escolhido para trazer para a criança dentro da igreja? Né? E foi uma missa que não só essa criança estava com apito, né, com uma língua de sogra que parecia mais um apito, como poucas... Olha, na última missa não teve nada disso, mas naquela, várias crianças assim, chorando de escândalo, né? Você fala, como é que tá acontecendo aqui, meu? Né? Aí vai falar a sensibilidade infantil, mas peraí, a sensibilidade infantil para atrapalhar? Não, as crianças estavam incomodadas com alguma coisa, mas não era espiritual. Podia, a partir daí, ter alguma coisa, mas não era coisa boa, né? Porque tirava a atenção. Tinha uma menina que gritava, ela não chorava, fala, coitada, né? E aí, assim, você olha para os pais não sabem o que fazer com a pequena. Você fala, o que eles vão falar para a menina? Como é que você faz a menina agora ficar quieta? Eles foram tentando acalmar, saíram um pouquinho lá fora, aí na hora que saiu, aí ela gritou mais alto, dava pra ouvir ela lá de fora, aí ela acalmou, aí trouxeram, aí conversa um pouquinho. O que você faz? Não tem muito o que fazer, né? Tanto que pode ver que o padre nem exorta, não vai falar nada, não é um problema. Faz parte, né? Bueno, dito isto, só para não passar, e porque não vocês, mas tinham me feito tempo atrás essa pergunta, né? Por que tem, né? Se Deus é bom, por que tem o mal no mundo? Bom, nós explicamos isso no Creio. O mal é uma invenção angélica, né? Ele foi criado pelo demônio antes de cair. Por quê? Por orgulho. Ele achou que ele tinha a compreensão de como as coisas deveriam ser. Num tempo onde nós entendemos, né? A gente chama de tempo, porque não tem uma outra palavra a se dar, num tempo onde os anjos também passaram por uma prova. Né? Nós explicamos isso quando falamos da revolta dos anjos. E daí, quando Deus apresenta sua proposta, antes de mostrar a sua face, porque Deus quer ser amado livremente, um deles, o Satanás, que chamava Lúcifer, se revolta. Não, peraí, esse plano eu não vou servir. Eu não quero isso, eu não servirei. E ele convence. Então, o que a teologia católica defende? Que o plano era os anjos adorarem a Deus e servirem também aos homens. Mas sendo os anjos superiores aos homens, eu vou servir o inferior? Matéria, eu tão superior, tão belo? Esse Deus não é Deus, não. Mais ou menos isso passou na cabeça do... né? Imaginando aqui. E começou a convencer os outros. Falou, não, peraí, eu vou ser o Deus para vocês. Vocês precisam de alguém superior. Eu tô aqui, sou um serafim, não sou um qualquer. Eu sou o maestro dos ministérios aqui. Eu que vou ser Deus para vocês. O negócio virou uma confusão tremenda.
uma batalha, que a gente fala, né? Uma batalha sangrenta e terrível, que na verdade foi uma batalha de ideias, que anjo não tem forma. E aquele que era um pequenininho, que, né, se fosse num exército seria o cabo, né, um arcanjo pequenininho chamado Miguel, falou: opa, aqui não, filho. Você não tem essa... Você é grandão, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas eu sou bastante. E foi pra cima. E ganhou. E derrubou todo mundo. Você não tem mais lugar pra vocês aqui, pode ir embora. E os anjos passam a adorar a Deus. Aí vem Deus face a face, né? E o Miguel ficou grandão. Por isso que Miguel quer dizer quem como Deus. Dito isto, ele veio ao mundo e apresentou também a mesma proposta maluca para Adão e Eva. Adão e Eva caíram na conversa e quiseram se fazer Deus. Então, todo o pecado e toda a consequência do pecado original, né, toda a consequência do pecado original levou a nós a todas essas incoerências malucas. Dito que os primeiros pais tinham dons préternaturais, quer dizer, eles tinham dons que eles não iam morrer. Eles iam viver essa vida e depois iam ser levados ao céu. Ia haver uma assunção de todo mundo. Não ia envelhecer, não ia sofrer, não teria mais facilidade para o uso da inteligência. Bom, aí você imagina todas essas qualidades, né, derrubadas, destruídas, mais a graça santificante, o homem perde o céu e se desgraça na terra, né? Então, todas as coisas são consequenciais. Toda a queda gerou esta corrupção humana e, consequente, uma corrupção em todas as coisas, né? Eu já visto que até se suspeita, pela forma mencionada, de que os animais não teriam que ter cadeia alimentar. Quer dizer, um comeu o outro. E que nós não estaríamos na ponta dessa cadeia também. Mas não tem jeito, a gente precisa comer. E, consequentemente, tantas outras coisas, a gente perdeu o controle e a ordem das coisas. De modo que tudo vira uma consequência geral. Ah, mas por que Deus permitiu tudo isso? Bom, Deus fez o seu plano complementar de vir a esta terra, se fazer presente, se fazer homem, apresentar seu plano de amor, mas ainda assim, mesmo depois de dar a vida, ele não fechou o caminho. Nem para, né, aí para quem queria permanecer no caminho ruim, permaneça. Mas se abriu o caminho da verdade, que é ele. Este caminho não, ele precisa ser seguido. Mas, como ele mesmo diz, quem quiser será batizado. Quem não quiser não vai ser batizado. Pronto. Né? Quem vocês perdoarem será perdoado. Quem vocês não perdoarem será retido. É sempre assim. Quem quiser ouvir, que ouça. O pessoal fica inconformado com isso. Por quê? Porque começou, primeiro, não se quer aceitar que há uma corrupção humana no ser humano que faz com que ele faça o mal. Aí, coisas que são más só porque dão prazer, o pessoal acha que agora a gente tem que considerar tudo como bom porque elas dão prazer. Ora, como você pode negar o amor assim? Mas eu não estou negando o amor. Eu estou mostrando para você que no que você está chamando, às vezes, de amor, existe uma corrupção e você pode perder a vida aí. Não, mas como pode? Não. E aí a quantidade de incoerências e confusões que a gente tem, e debates e tudo mais, nos coloca na situação que a gente está hoje. Então a gente começa a ver incoerências. Ai, mas morrem pessoas inocentes. Bom, o mais inocente dos inocentes morreu na cruz. E junto dele tinha duas pessoas que representam a nossa humanidade. O ladrão, que não se arrependeu, e o ladrão que se arrependeu. Quem quer, se salva. Quem não quer, não se salva. Né? Não é um salve-se quem puder, é um salve-se quem quiser. Você vê que é diferente a ideia. É necessário querer. Né? Quando vier Jesus.
na sua segunda vinda, aí como Messias glorioso, aí acabou. Aí é juízo final. Se o juízo final demorar mais e nós morrermos antes, precisa se entender que a nossa alma está sendo construída e constituída nesta terra. Então, quando você morrer e o seu corpo e a sua alma se separar do seu corpo, a sua alma estará pronta, do jeito que você preparou ela. Se ela tiver só no pecado, ela não estará ordenada para Deus, ela estará odiando a Deus, porque ela terá escolhido um outro Deus aqui nessa terra. As pessoas não querem. Tipo, eu quero fazer as coisas, mas não quero a consequência delas. Mas isso aí é impossível, gente. Eu quero fazer do meu jeito e eu não quero a consequência. Eu dei o exemplo lá no dia, né, quando a gente começou a falar da moral cristã, dos mandamentos. Por exemplo, gente, tu pega um celular e você quer andar debaixo d'água, sem nenhuma proteção para o teu celular, para poder tirar foto, não vai funcionar. O seu celular vai estragar porque ele não aguenta água salgada. Não adianta você falar que a água é preconceituosa. Não adianta você processar os mares. Não vai dar. Mesmo que os mares pudessem pagar, não vai funcionar. Ele não vai conseguir, porque é da natureza dele ter sal e detonar com coisa eletrônica. É natural. E as coisas eletrônicas não suportam água salgada. Aliás, quem mora em área praiana sabe que muita coisa não suporta, né, areia e água do mar. Tanto que as coisas lá são feitas com um pouco mais de reforço para aguentar sobreviver na área praiana. É assim que funciona. Aí o pessoal quer fazer do seu jeito, né, e tudo mais. Ai, não, eu não quero mais assim, mas filho, não tem como. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque vai acabar o negócio aqui do... Vai cair daqui a pouquinho. Deixa eu ver. Vai cair em 1 minuto. Por isso que se não buscar... Eu vou responder essa sua pergunta que vai cair a linha, tá? Que coisa você me faz de novo essa pergunta? Aí a gente já continua. Eu mando o link. Mas aí vocês entram rapidinho. Aí a gente já finaliza. Bom, vamos lá. Então me fizeram as perguntas aqui, né? Mais uma pergunta, me deram duas, né? Lexio Divina. Bom, nós fizemos aquela aula sobre a Lexio Divina, só relembrarmos, né, os detalhes dela, né? Vocês lembram? A gente fez aqui a Lexio Divina, tem a aula, já está disponível. E a Lexio Divina, ela pode ser feita com passagem bíblica, é mais costumeiro fazer com uma passagem bíblica, então você pode fazer com o Evangelho do dia, e fazer uma oração inicial, invoca o Espírito Santo, né? Apresenta para Deus esse momento, e aí faz a leitura da palavra de Deus. Leio de novo. E nessa hora que eu leio novamente, eu tento identificar as coisas, ambiente, personagem, diálogo, imagem, tudo, né? Tenta ligar com algum outro trecho que eu li, alguma explicação que eu ouvi, para tentar montar ali. Vou para o próximo momento, o momento da meditação. O momento dos valores, eu vou saborear, não é parte de estudo. Estudo veio antes, se eu tinha alguma intenção. Ali é um momento de saborear a palavra. A gente confronta esse trecho com a nossa vida. Aí pede-se até assim, né, de preferência, às vezes fechar os olhos que ajuda. Se concentrar, para meditar. Depois vamos para rezar, quer dizer, alguma coisa ali chamou mais atenção. Na hora da meditação marcou mais. Então eu guardei ali, agora eu apresento para Deus. Olha, Senhor, né? Aí é um momento que você vai pôr as suas palavras, vai apresentar para Deus, então aí você vai ver se é necessidade de pedir perdão, se louvar a Deus, agradecer, né? Apresentar uma situação, aí é com a pessoa. Por fim, vem a parte da contemplação. Essa contemplação ainda não é a contemplação profunda, espiritual. É a contemplação ainda humana.
que é a mesma que a gente pode usar no terço, para facilitar a oração, né? Quando você vai meditar, a gente fala, vamos contemplar o mistério. Contemplamos o primeiro mistério. Da mesma forma você pode fazer aqui. Quer dizer, tenta gravar na sua mente uma imagem estática. Se na hora que você lê o Evangelho, você imagina um filminho, Jesus andando, as pessoas reagindo, como é que elas reagiram, como é que elas falaram, como é que era a roupa, como é que era a casa e tudo mais. Nessa aqui, como alguma passagem, né, às vezes dependendo do Evangelho, te marcou mais, você tentar fazer um quadro na sua mente e ficar com ele ali por um tempo. Se vier alguma inspiração, se vier alguma palavra, amém. Se não vier nada, só guarda aquilo, né? E deixar, né, viver com Deus ali. É isso a Lectio Divina. Não tem mistério. E não precisa ser longa. Talvez um dia a mais você fazer um pouquinho mais longo, mas nos outros dias dá para fazer em 10 minutos, 5 minutos. Em continuidade àquela pergunta do mal, né, veio uma pergunta. Por isso que quando não buscamos Deus em vida, depois que morre não é possível ter a salvação? Bom, depende. Se você estava, né, em pecado todo mundo vai estar, né? Mas ele não pode estar em pecado gravíssimo. É porque o pecado gravíssimo é negar, né? Estar negando mesmo a Deus. Mas muitas pessoas, e aí vem o ponto, assim, a gente não tem como, é muito complicado, né? Certa vez me perguntaram assim, vou pegar um exemplo aqui, depois vou ler uma parte do catecismo que ele nos orienta, para a gente entender. Uma vez me perguntaram assim, uma pessoa que se suicida vai para o inferno? Eu falei, depende. São João Maria Vianney, que ficava 16 horas lá atendendo confissão, saiu do confessionário, não sei se ia ao banheiro, não sei o que ia fazer, saiu e foi andando. Tinha uma mulher chorando na fila da confissão. Deus revelou algo para ele. Ele virou, pegou na mão dessa senhora e falou assim, minha filha, tem esperança, porque da ponte até o rio existe um tempo. Querendo dizer que a pessoa, quando fez aquilo, a gente não sabe as intenções, os porquês, o que aconteceu antes, o que o tirou, né, da esperança e fez com que ele se jogasse. Mas dali ele pode ter se arrependido e a gente não sabe a história toda, né, mas Deus sabe. Então tenhamos sempre a esperança na salvação. Essa é a nossa parte, termos esperança na salvação e rezar pelas almas. Ponto. Né? Agora, uma pessoa podia estar com algum pecado, mas não num pecado para ir para o inferno. Né? Então, vai logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus. Lembra que nós falávamos de culpa e pena? Então, eu fui me confessar. E aí? Resolvido o problema? De certo modo, sim. Não tem mais culpa, mas existe uma pena a pagar. Essa pena, ela é paga, né, vivendo as obras de penitência. Oração, jejum e esmola. É preciso jejuar, fazer esmola e rezar. E, consequentemente, ter uma vida, né, ligada àquele meio de salvação que Jesus instituiu na cruz. Para dar a liberdade aos homens. Porque aí a pessoa não quer, ok. Mas ele deu. Qual foi? Primeiro, né, o que ele fala, leitura da ascensão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A quem aceitar ser batizado, dê o batismo. E ele vai ser salvo. Se não, não. Acabou. Depois, né, ele também já tinha falado para os apóstolos. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem não perdoar vai ficar retido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu nele, eu o ressuscitarei no último dia. Eucaristia. Né? E você vai vendo que os sacramentos estão todos ali. Todos ali mencionados.
e que eles vão eles vão sendo esses sinais para a salvação do homem. Por isso que quando a igreja diz que fora da igreja não tem salvação, é por isto. Não é porque nós somos bonitão, a igreja é a mais linda do mundo. É a mais linda, né? Porque é lindo ser católico, né? A frase pegou. Né? Não só por isto, mas não é por causa do povo. O pessoal acha que a gente fala porque nós somos mais de 1 bilhão e 400. Não é por isso. Ou porque é a cultura, porque tem 2.000 anos. Não é por isso, é porque Jesus instituiu os sacramentos e definiu a igreja. Pronto. Então, depois que morre, a alma está com a sua história completa. Né? Depois que a gente morre, a gente completou toda a nossa história. Então, aí ou vai se salvar ou vai se perder. Então, não tem salvação para quem está condenado. Mas nem todo mundo vai para o céu. Por quê? Porque como nem todo mundo, né, satisfez a justiça e se purificou, precisa se purificar. Entendeu? Precisa se purificar de algum modo. Esta purificação chama-se purgatório. Ok? Então, o que a gente não sofrer aqui, nós vamos sofrer no purgatório. Então, aproveitem. Por exemplo, eu estou aproveitando este tempo de cirurgia. Os dias que tenho dores e incômodos, porque eu ainda preciso voltar ao hospital para fazer a segunda parte da cirurgia, eu aproveito os momentos de dor e entrega para as almas do purgatório. O Senhor, pela salvação das almas, né, pela remissão dos pecados, porque de algum modo tem que entregar. E não só sofrer por sofrer, porque na vida todo mundo sofre. Você tem duas opções, ou você se vitimizar, ou você entregar. Então é melhor entregar. Entendeu? Para se purificar. Porque só os puros verão a Deus. Mateus capítulo 5. Quando começa lá as bem-aventuranças. Só os puros verão a Deus. E aí, em complemento, quando a pessoa não acredita em Deus ou não segue a religião, ela ainda assim pode passar pelo purgatório e ter a salvação, né, pensando na ignorância de não saber. Sim. Sim, pode. A gente chama isso de ignorância invencível. Pensa, um cara que vive no meio do Oriente Médio, a não ser que atualmente Jesus está aparecendo em sonhos. Olha isso, né? Porque fica impossível. Como é que você entra lá e vai evangelizar? Não pode. Se evangelizar, você é infiel, tem que ser preso, apanha, não sei o que, morreu. Em alguns locais é assim. Em outros não tem como, porque também eles impedem, você não consegue chegar, o cara acha que você é um maluco e acabou, não vai evangelizar. Na China também tem restrição. E aí, como é que tu faz? Coreia do Norte também tem restrição. Mas eu fiquei sabendo que Deus, né, Jesus tem os seus planos, ele tem aparecido em sonho para alguns muçulmanos. Aí esse pessoal é martirizado lá. Porque o pessoal começa a se converter. Negócio incrível. Mas algumas pessoas pensam assim, não, Leandro, mas Jesus é falado no mundo todo. Uma coisa é falar que existe uma pessoa chamada Jesus. Outra coisa é a pessoa saber exatamente quem é Jesus. Que Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, reunido ali Pai, Filho e Espírito Santo. E com isso ele instituiu a sua igreja com seus apóstolos. E nós estamos nessa igreja que continua de Pedro a Leão. Isso é outra coisa. Então nem todo mundo vai saber. Então tem um negócio chamado ignorância invencível. A ignorância invencível, ela passa por um outro crivo, que inclusive também é basicamente o mesmo crivo dos protestantes. É que os protestantes sabem alguma coisa, mas não sabem em comunhão completa. E isso nós não estamos falando de Lutero, mas como o catecismo diz, os filhos de Lutero não têm culpa da culpa do pai. Eles já vivem com mais de 500 anos nisso, e não dá para eles terem a mesma culpa de Lutero, ou de Calvino, ou de Zwingli, ou de qualquer outro fundador picareta que sabe das coisas, mas é mais fácil ganhar os cobres sobre
a enganação do povo. Esse povo não tem culpa. Né? E o fato deles negarem a igreja, discordarem, terem suas bases teológicas, também acabam não tendo culpa neste sentido. Né? Ele tem culpa se, aprendendo, compreendendo, ele mantém-se na maldade, ou então, não vou por orgulho. Mas ele não tem culpa. Então, por um outro caminho, Deus salvará os protestantes. O purgatório deles, além do purgatório que eles vão descobrir que existe, vai ser também ver que lá na porta do céu para recebê-los estará Nossa Senhora. E eles vão ver que ela não era uma mulher qualquer, porque ela vai estar ressuscitada e eles só vão estar em alma. Então isso aí também vai ser assim, nossa, como fui burro, perdi a chance, né? Perdi a chance de estar junto ali, de falar com ela. Não, neguei, olha, eu tô vendo os outros aí, olha, o pessoal falava de Santo Antônio, olha aqui, o pessoal falava de São Francisco, eu ficava falando que os católicos eram idólatras, eles ficam mesmo em oração por todo aquele povo na terra, eu podia ter vivido a comunhão dos santos e não quis, eu podia ter rezado por as pessoas que estavam no purgatório, eu fiquei no purgatório e eu negava, e era justamente as orações daquelas missas que me levaram aqui para o céu, olha que coisa. Esse é o purgatório do protestante. Aos não cristãos, Deus os salvará por buscarem a verdade através de um negócio chamado lei natural. Porque não será a religião deles. Quando eles falam nenhuma religião salva, a religião deles não salva mesmo. A nossa salva porque a nossa é Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Entendeu? Quando eu falo igreja católica, eu não estou falando da instituição, do CNPJ, que você coloca lá o QR Code para pagar o ofertório. Eu estou falando do corpo de Cristo, ao qual nós fazemos parte como membros, por causa do batismo, por causa dos sacramentos. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos pecados dos padres, dos bispos, dos papas, apesar de nós, tem um Deus que constituiu uma igreja e que ela, até relembrando a pergunta das igrejas orientais, ela se adaptou com o tempo através das culturas, das épocas, das perseguições, dos vikings, dos bárbaros, dos romanos, né, da peste negra. E que enfrentou tudo isso, enfrentou o Renascimento, enfrentou a Idade Moderna, enfrentou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Revolução Russa, e está aqui. Depois de toda essa pancadaria, depois de todas essas coisas, continua aí. Ó. E quando morre um papa e o outro vai ser votado, o mundo para ver. Entendeu? Não tem como. É essa igreja que eu estou falando. Apesar de nós. E dos nossos pecados. Então, estas pessoas na lei natural, aquela mesma que eu falei do celular, né, existe uma moral interior. Os 10 mandamentos, quando eu expliquei lá sobre a vida, a felicidade e tudo mais, quer dizer, cumprir os mandamentos estão na alma humana. Talvez essa pessoa não conhecerá e não entenderá o primeiro e o segundo mandamento, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, mas terá uma vida honrada para com seus pais, né? Viverá para a vida das pessoas, cuidará do próximo, e aí nisto, mesmo ele vivendo na religião errada, ele vai acabar vivendo a verdade. E aí Deus, por meios desconhecidos no seu mistério, salvará essas almas, tá bom? Mas não vai ser por causa do Buda, nem por causa do Maomé, nem por causa de nenhuma outra entidade ou divindade ao qual é proclamada por eles. Se estes aí existiram, estão, né? Se o Maomé foi um homem honrado, viveu verdadeiramente, na verdade aquilo até onde ele alcançou. Se o Buda realmente foi um homem iluminado, honrado, entre outros, estão lá de joelhos dizendo: Jesus é o Senhor. Ponto. Diga. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário, eu ia falar. É engraçado esse negócio do Papa, né? Eu tenho uma amiga que é evangélica da Igreja Preta, aquelas igrejas que é mais... Enfim. Aí ela ficava falando umas coisas do Papa, tipo assim, umas coisas nada a ver. Eu falei, cara, por que te incomoda tanto se você não se importa? Se ele não é ninguém? Por que, né? Tipo assim, não faz sentido.
se o Papa não faz sentido para você, por que você está preocupado com ele ser bom ou não? Com ele ser o anticristo ou não? É engraçado isso, né? Não, porque eles falam, não, porque vai apoiar e tal. Ué, se ele vai apoiar o que ele. Quando ele apoia a coisa certa, vocês não acreditam. Por que vocês vão acreditar quando ele apoia a coisa errada? Então não sei que estão preocupados. Vocês já não apoiam, ele tá falando a verdade. Quando ele fala a verdade aí, ó. Né, os papas vão lá, falam o evangelho, explica, eles não assistem. Eles nem sabem o que o Papa tá falando. Aí agora tá preocupado porque. Aí a profecia do São Malaquias, que não se sabe se Malaquias realmente profetizou isso. Tem um monte de inconsistência nesse negócio. Aí eles ficam refazendo o cálculo. Cada papa que vem, eles refazem o cálculo. Não, mas era o sétimo, mas teve a renúncia do outro, então é o sexto, aí agora voltou pro oitavo. Meu, para com esse negócio. Aí esse depois, né, o Papa Leão fica uns anos, depois ele vai, aí vão inventar outra desculpa, outro papo. Hã? Desculpa a ignorância, mas quem foi São Malaquias? Esse povo falar que ele tem feio que estava comentando as profecias de São Não, ele é do final. Eu acho que ele, assim, até eu, assim, não sei, não acompanhei muito, mas o pessoal fala, aí depois fui ver. Tem um monte de inconsistência essa profecia aí. Foi realmente um santo, mas aí o pessoal atribui que foi ele que fez essa profecia. Ele não fez profecia de morte de 112 papas, e que os últimos, e que tinha os 8. Tal. Meu, cada hora os caras inventam uma coisa. Imagina, né? Ainda mais agora, né? Aí agora junta tudo, né? Porque o Papa nasceu nos Estados Unidos, né? Não, porque ele veio da Babilônia e tal. Aí, ó o anticristo. Meu Deus do céu. É sério, gente. Atualmente os Estados, assim, né? Os Estados Unidos têm os seus problemas, como sempre teve. As coisas que às vezes eu acho meio incoerente, como eu sempre achei. Mas eu vejo tanta incoerência na França, na Rússia, né, em alguns outros aí, e propriamente no nosso Brasil, e vocês estão preocupados porque o Papa é dos Estados Unidos. O homem é dos Estados Unidos, mas ele era bispo aqui no Peru, e não lá fora, e não lá nos Estados Unidos. Ele é americano, mas ele estava aqui no Peru. Era da diocese aqui, Trujillo. Padre lá africano fosse, né? E que achava que ele ia ser o anticristo. Porque pelo fato da África ser muito pobre, porque falando que a marca de. A marca de. Esqueci o nome. A marca é da pele negra, que não sei o que. Eu falei, rapaz, eu tô sei. Não basta a profecia, o negócio tem que ir ainda, pô. Brincadeira, meu. Aí agora. Difícil, hein? Difícil. Não, os bispos africanos estão muito bem, obrigado. É o local onde mais cresce a igreja, junto da Ásia. Os africanos são bons pra caramba, pô. Um dos maiores santos da igreja é africano, o pessoal nunca lembra, né? Santo Agostinho. Tem um racismo aí, né? O idiota falando uma coisa por conta da coisa. Não. Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho. Inclusive, o Papa é americano, mas ele é agostiniano. O Agostinho é de Hipona. Hipona fica na África. Pronto, acabou. Acabou. É isso. Bom, já fomos além aí já da noite, mas valeu a pena.